Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. No destaque de hoje, a entrevista com Regina Célia, coordenadora da Escola do Servidor da Rede FATEC, atual Universidade Corporativa da Rede FATEC. E no quadro Formação Profissional, Mônica Leitão fala sobre os cursos aqui do CVT que estão com a rodada em aberto. 15 de setembro de 2015, eu sou Márcio Campos. Estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Venha conhecer a X da Saúde. A mais nova loja com a maior variedade em alimentos funcionais, diet, light, sem glúten e orgânicos da região. Uma loja inteirinha especializada e com as melhores marcas do mercado. Será um imenso prazer receber a sua visita. Nossa loja fica localizada na Praça da Inconfidência, número 22, próxima à Igreja do Rosário. O telefone é o 2231-2589. Acesse também www.xdasaude.com.br. X da Saúde. A Petro Imóveis realiza os seus sonhos. Para comprar, vender ou alugar o seu imóvel, procure a Petro Imóveis. Compromisso, seriedade e eficiência, com um sistema informatizado que traz agilidade nos processos e atendimento. Para maiores informações, acesse o site www.petroimoveis.com.br. Petro Imóveis, símbolo de confiança. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro. Único plano da cidade que possui capelas mortuárias próprias em Petrópolis, Itaipava, Posse e São José do Vale do Rio Preto. Lembre-se, existem coisas que se você não fizer hoje, alguém que você ama e quer preservar terá que fazer por você amanhã. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro. Novidade no Sabor de Minas. Agora, todos os dias, a partir das 4 da tarde, o Sabor de Minas serve um delicioso café, uma mesa repleta de bolos, doces, pães e frios, além da deliciosa tapioca feita na hora. Venha saborear as delícias do Sabor de Minas em um ótimo ambiente, agradável e aconchegante. Rua General Osório, 16. Telefone 2247-8903. Sabor de Minas. Marci e Júnior, fotografia. É melhor serem dois do que um. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento. E no destaque de hoje, a entrevista com Regina Célia, que é a coordenadora da Escola do Servidor da Rede FATEC, atual Universidade Corporativa da Rede FATEC. Na nossa pauta, a formação de professores na sociedade atual. Mas lembrando um pouco os nossos últimos programas, no dia 1º de setembro teve aqui com a gente, sendo entrevistado, o almirante Alain Paz Leme, que falou sobre o projeto do submarino de propulsão nuclear brasileiro. Foi uma entrevista muito interessante, está lá no nosso YouTube, você não pode deixar de assistir, muito legal, mostra um dos maiores projetos de ciência e tecnologia hoje no país. E no último dia 8 de setembro, semana passada, tivemos aqui um programa de bastidores, não fizemos programa ao vivo, esteve aqui Alex Jacobs, do nosso quadro Acelera Brasil, e falamos sobre a Rio Info, que começa hoje, lá no Rio de Janeiro, o maior evento de tecnologia da informação do estado do Rio de Janeiro e um dos maiores do país. Falamos sobre a Rio Info, falamos sobre o edital da Startup Rio, que está aberto aí para os novos empreendedores, inovadores do nosso estado. É um ambiente muito legal de trabalho coletivo lá no Catete, e a FAPERJ está apoiando esses novos empreendedores inovadores. Então tem que ficar atento, o edital está aberto. Conversamos também com o Alex Jacobs sobre isso e fizemos também uma conversa na área de inovação. Foi um papo muito bom com o Alex Jacobs, falando sobre essas novas questões aí que estão em pauta na nossa sociedade, como o uso do Uber, a nova relação de uso de táxis na sociedade, a questão do Netflix, como é que nós estamos, os novos modos de uso da TV, e também falamos sobre, foi o Uber, foi o Netflix, e agora eu não lembro, agora teve mais um
item que nós comentamos de mudança radical na nossa sociedade. Então, vale a pena você assistir ao Airbnb, exato, né? Foi o novo modo de uso coletivo de quartos, um novo modo de fazer reservas de hotel de forma particular. Ou seja, são 3 modelos de negócio que estão varrendo a sociedade: o Airbnb, o Uber e o Netflix, que mudam a forma como nós nos relacionamos com os produtos e serviços nessa nova onda tecnológica. E estamos aqui entrevistando Regina Célia, que é coordenadora da Escola do Servidor da Rede FATEC, com uma pauta que é a pauta de formação de professores na sociedade atual. Lembrando que nós tivemos aqui outros programas na linha de educação, com Marcelo Biar, viu, Regina, que falou sobre formação profissional aqui no Ciência e Movimento, com Sandra Mariano, que comentou sobre a gestão empreendedora na educação, uma pós-graduação que a UF tem realizado, tanto para a Firjan, lá em São Paulo, para a Fiesp em São Paulo e para as escolas públicas de São Paulo. E José Sepúlveda, que falou sobre a escola conservadora, a escola inovadora. Foi uma bela entrevista essa, muito legal. Márcio Cavalcante comentou aqui conosco sobre a sociedade do conhecimento, e Márcio Belo falou sobre o sistema de gestão escolar. Então temos um mundo aí de mudança na área escolar e, no meio disso tudo, a formação de professores, né, Regina? Então, como se insere a formação de professores, Regina? Você que tem estado à frente de uma escola de formação de professores, a Escola dos Servidores da Rede FATEC nos últimos anos, como é que está essa questão da formação de professores nessa sociedade do conhecimento? Márcio, eu diria que é um desafio, é o grande desafio, na verdade, da sociedade do conhecimento, a formação de professores, porque nós temos, né, na nossa memória, e aproveitando aí um pouquinho do Hobsbawm, mesmo da psicanálise, a gente acaba internalizando uma forma, uma forma de ser professor a partir dos professores que nós tivemos. E se a formação de professores não colocar, né, essa questão como uma problematização para que o professor tenha consciência disso, ele não se apropria da sua forma de ser professor. Ele fica repetindo, né, ações, estratégias, didáticas, formas relacionais com seus alunos e com a própria escola, que ele vivenciou como aluno. E como nós estamos hoje na sociedade do conhecimento, né, século XXI, algumas ações que nós vivemos como alunos não cabem mais, né, porque os alunos de hoje não são, né, os alunos que nós fomos. E então eu digo que, na verdade, é sempre um grande desafio. A gente estava comentando nos bastidores a questão da atitude, né, que exatamente você estava comentando. A gente fica repetindo os nossos professores e isso parece que não muda. Isso. Na formação de professores, você acha que tem que se destacar tanto a questão afetiva, cognitiva e comportamental? Exatamente. Como é que se trabalha isso na formação de professores? Aí a gente resgata Paulo Freire, né? E para trabalhar um pouco com a memória mesmo do professor. Quem foram os seus professores, né? O que ele usa hoje como professor, mas que ele percebe que, na verdade, ele aprendeu como aluno, lembrando dos professores que ele teve. Quando a gente faz esse tipo de reflexão com o professor, ele começa a tomar consciência que algumas ações que ele repete, que aí, no caso, ficam inconscientes, não cabem mais hoje, né? E ele começa, então, a buscar um processo de autoconhecimento e das suas características, das suas potencialidades, das suas habilidades, né, das suas competências, uma forma mais autoral, eu diria, e mais consciente de ser professor, do que ficar repetindo, né, uma fórmula, não diria uma fórmula, mas um jeito de ser que não cabe mais, né? Agora, Regina, como é que você, na formação de professor, você rompe isso? Porque uma coisa é o professor refletir sobre a sua ação, pensar sobre a sua ação e fazer suas mudanças dentro da sala de aula, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Agora, como é que uma formação pode atuar de forma sistêmica na mudança de uma coletividade de professores? Afinal de contas, a gente está falando, eu lembro que nós já conversamos lá
atrás sobre a escola do século XXI, já estamos no século XXI. Exatamente. E aí? Assim, a gente resolve essa questão executando ou agindo na nossa formação de acordo, né? Primeiro, em acordo com as teorias que nós, né, vamos desenvolver ou vamos trazer para o professor. A grande dicotomia que eu vejo na formação de professores, e que aí não atende essa questão atitudinal, vamos dizer assim, é que, geralmente, os professores, nos cursos de formação, ele fala da teoria, mas ele não age de acordo com aquela teoria que ele está apresentando. Então, a gente sempre ouve a famosa frase, a teoria na prática é outra, né? Isso é muito bonito nos livros, mas não dá certo, né? Não dá certo por conta disso, porque, na verdade, ao desenvolver a formação do professor, eu tenho que aplicar, né, ou mostrar a ele que aquela teoria, na prática, ela acontece. Agora, se eu atuo como um professor, e aí dentro daquela escola que ainda entende, se vê mesmo como ainda conteudista, que o que ela tem que passar é somente conteúdo, eu não vou mudar o comportamento desse professor, e muito menos, não é nem que eu vá mudar o comportamento, mas eu não vou levar esse professor, né, a mudar esse comportamento, e as coisas vão ficar se repetindo eternamente. Além da formação, uma coisa que impacta na mudança do comportamento do professor é a infraestrutura que ele encontra na escola, e a questão da gestão da escola impacta também nesse processo. Também. A infraestrutura é fundamental, infelizmente. A escola nunca, né, a educação, de certa forma, nunca é vista como lugar de inovação, e que as inovações podem ser integradas, né? A infraestrutura escolar ainda está no século XVIII, nós ainda temos as salas de aula do mesmo jeito que no século XVIII, né? E hoje você tem um professor que reclama quando ele enche o quadro, né, de algum conteúdo, e manda o aluno copiar, e o aluno tira o celular, fotografa e diz, já copiei. E ele ainda se acha no direito de ficar, né? E aí o aluno é taxado de indisciplinado, ele é desrespeitoso, então fica um abismo, digamos assim, porque esse professor está repetindo técnicas e didáticas que ele vivenciou, mas que não fazem mais sentido hoje, né? Tem alguma diferença? Você está à frente da Escola de Servidores da Rede FATEC já há 7 anos, se eu não me engano. Isso. Tem uma diferença entre a formação de professores do ensino profissional para o ensino regular? A diferença, na verdade, Márcio, reside na faixa etária dos alunos, né? E na forma como esse conteúdo vai ser dado, exatamente em função da faixa etária desses alunos, né? E nas disciplinas propriamente ditas. Eu acho que é a única diferença, porque, na verdade, é tudo educação. É tudo educação, e a formação de professores é uma formação só. Eu pelo menos, entendo dessa maneira. E aí, voltando um pouquinho à questão da gestão da escola e da infraestrutura, aí eu vejo também uma mudança enorme na ação da supervisão pedagógica na escola. Porque os alunos do supervisor pedagógico são os professores. O trabalho do supervisor pedagógico tem que ser 100% voltado para a formação do professor, porque um curso de formação de professores, ele é fundamental. Eu acho que os cursos hoje em dia de formação de professores não atendem essa formação, não atendem, né? A gente recebe professores novos, recém-formados, com muita dificuldade de dar conta de uma série de situações, porque o aluno que é passado nos cursos ainda é um aluno ideal. A formação de professores ainda trabalha com uma concepção de um aluno ideal que não existe, né, infelizmente. Que vai sentar lá, vai ficar assistindo a aula. Que não existe. Né? E é esse aluno que eu vou ficar buscando nos alunos. Agora, Regina, você estava comentando que a formação de professores é assim para a sala de aula. Esse é um ponto de mudança. E, como a gente estava comentando aqui, a questão da gestão também é um ponto de mudança. Sim.
E a gente hoje trabalha com uma linha que eu vejo na educação, que assim, ou a gente trabalha o chão da escola, ou a gente trabalha as grandes políticas de educação. E a gente presta muito pouca atenção na formação de gestores, que já, no final das contas, estão ali fazendo a mudança. Os professores não têm essa formação na área de gestão. Como é que tem sido o trabalho em cima dessa linha? Eu acho que tem muito pouco, né? Vem muito pouco essa área de gestão, porque eu acho que o que é priorizado na formação é a sala de aula. E a gente tem ainda, né, voltando um pouco dessa questão inconsciente, essa herança mesmo, de que, né, eu sou professor na sala de aula, o que acontece fora da sala de aula, salvo algumas exceções, que a gente também não pode generalizar muito, não interessa o professor, porque ele acha que ele é só entrar, dar aula, sair, né, aplicar a prova, corrigiu a prova e acabou. Quando a gente sabe que a escola como um todo, ela precisa de todos que ali estão para funcionar como escola. Então, assim, a formação do professor é importante, assim como a formação de todos que trabalham na escola, desde o auxiliar de serviços gerais, ao gestor, ao agente de portaria, porque, na verdade, nesse momento, todos são educadores. E quais são as maiores carências que você encontra assim, na formação de professores? Quais são aquelas que você tem observado ao longo desse teu processo frente à Escola do Servidor da Rede Fitec? Então, uma delas é essa distância, né, do aluno real para um aluno idealizado. Eu acho que a outra questão é essa falta da problematização, da reflexão, de que eu estou repetindo ações, né, como professor. Eu acho que isso falta, isso não é incluído na formação de professores, que ainda, a meu ver, continua sendo muito conteudista. Regina, a gente está vivendo, estava comentando aqui no começo do programa, essa questão, estamos vivendo aí no mundo do Airbnb, do Uber, do Netflix e outros sistemas aí que modificam a nossa relação com a sociedade, com os serviços da sociedade. E como é que fica essa questão de apropriação tecnológica para a mudança da sua prática de professor pelos professores? Márcia, eu vejo isso muito devagar, assim, em passos bem lentos. A tecnologia é algo que tem assustado muito o professor, porque a tecnologia ela coloca de cara para o professor que ele precisa mudar as suas ações, buscar estudar outras questões, porque a escola hoje ela não é o único, né, mundo que abriga o saber. Então, a tecnologia, digamos assim, desinstala um pouco o professor naquilo que ele está acomodado. Então, a integração da tecnologia pelo professor tem sido sempre de uma forma mais lenta. Mas eu só assim queria deixar claro também, pela experiência até como professora na FATEC de Rio, que os professores, e eu espero que as pessoas não interpretem aqui um olhar estereotipado, nem preconceituoso, mas foi uma constatação que os professores da área de humanas tiveram uma facilidade muito maior em integrar a tecnologia do que os professores da área técnica. E eu acho que isso responde um pouco à tua pergunta anterior, no sentido de que a formação técnica ainda continua muito tecnicista. Como diz o Sepúlveda, conservador demais, no sentido negativo. Exatamente. Regina, obrigado pela sua participação aqui. Obrigado a você pelo convite, foi ótimo estar aqui. Foi um prazer ter aqui com a gente falando sobre a questão da formação de professores. Estamos aqui com Regina Célia, que é coordenadora da escola dos servidores da Rede Fitec, que está há 7 anos liderando esse processo de mudança e de formação de professores na Rede Fitec. Portanto, uma ação importantíssima. Nós que temos que mudar a escola, temos que começar ali, né, formando um novo professor para essa nova direção que está vindo aí. Bom, estamos aqui agora com Mônica Leitão, que vai no quadro de formação profissional, que vai conversar com a gente sobre a nova rodada nos cursos CBT e o que está aí disponível de formação profissional aqui na cidade de Petrópolis. Mônica, obrigado. Bom dia, Márcio. O que é de novo, em termos de formação profissional aqui na cidade? Sim. Bom dia a todos.
Eu gostaria de desejar uma excelente semana e dizer para vocês que a educação profissional, na verdade, a formação, né, para essa educação profissional, a capacitação se faz necessária. Nós temos uma busca muito grande das empresas em torno disso e a empresa quer o profissional que se capacita. Então, não adianta você querer, eu quero o mercado de trabalho, eu quero avançar, eu quero crescer, se você não tiver um trabalho em cima da sua condição e avançando profissionalmente. Nós, em Petrópolis, temos várias empresas, várias instituições que desenvolvem trabalhos excelentes voltados a essa formação, a essa capacitação. E, entre elas, nós temos a rede FAETEC de ensino, no caso, o CVT Petrópolis, abrindo, a partir de ontem, né, abriu a FAETEC toda a rede, mas especialmente o CVT, abrindo as inscrições para a 4ª e última rodada de cursos. E o que temos em aberto lá é o curso de garçom, bartender, recepcionista, auxiliar administrativo. Temos também o curso de auxiliar de cozinha, entre outros. E um curso novo que surgiu agora, liberado pela rede, que é o organizador de eventos. Então, você que deseja organizar um evento, deseja fazer um trabalho mais específico, mais coordenado, oferecer o melhor ao seu cliente, faça o nosso curso de organizador de eventos, né, da rede. Você vai ver que vai haver uma diferença até no seu trabalho, em tudo que você vai realizar. Nós temos também o SEBRAC, tá? É mais uma das instituições aqui em Petrópolis que oferece uma série de cursos para pessoas que queiram se capacitar. O SEBRAC, os cursos já não são todos gratuitos, mas vale a pena você dar uma conferida em relação ao que eles oferecem. Daqui a pouquinho eu vou falar dos endereços para vocês, porque são tantos. A gente tem também o SENAC, quem não conhece o SENAC, ali na Rua Alfredo Pachá. SENAC está abrindo diversos cursos e sempre também, né, termina um, começa outro, como a rede FAETEC, eles têm uma, vamos dizer, aplicabilidade de várias áreas e você poderá realizar algum curso pelo... Aliás, o SENAC também oferece alguns cursos gratuitos, então vale a pena você dar uma conferida, é ali na Alfredo Pachá, tá? Na esquina ali da Alfredo Pachá. Temos também... o projeto do Lar Emanuel. Quem gostaria, algumas pessoas me perguntaram, você não conhece? Eu gostaria de fazer um curso de Libras, né? Linguagem, na verdade, a linguagem que se comunicam as pessoas com deficiência auditiva. Você pode procurar o Lar Emanuel, que tem um curso específico de Libras para que você possa se aperfeiçoar e conhecer essa forma de comunicação, que, inclusive, também é procurada em algumas empresas por causa da questão de integrar, né, as pessoas com deficiência auditiva na empresa, então, às vezes, precisa de um intérprete, então você tem essa chance. Eu gostaria de ressaltar para vocês que é um quadro onde a gente quer falar de tantas coisas, são tantas coisas acontecendo na cidade, mas a gente não tem chance, às vezes, de passar tudo isso. Então, entre no site. No caso da FAETEC, é www.rj.faetec.gov.br. Lá você entra em todos os acessos, você procura educação profissional e ali você vai ter a informação que você precisa. O SEBRAC, www.sebrac.com.br/Petrópolis/, tá? É a sede do SEBRAC em Petrópolis. Ensinar para Mudar, que também é outra instituição que oferece vários cursos para que você possa se capacitar. É www.ensinarparamudar.com.br. Temos também a distância. Às vezes você quer fazer um curso à distância. A Pauta Online é uma plataforma que oferece cursos à distância gratuitos. E você tem a chance também de fazer essa capacitação, se você acha que não tem tempo. É www.pautaonline.com.br e o Lar Emanuel... o Lar Emanuel, que eu estou me localizando aqui, gente, desculpe. O Lar Emanuel é www.institutoemanuel.org.br. Foi Obrigado, rapidinho, Mônica. Não deu tempo da gente falar tudo, mas acesse e capacite-se. Obrigado, Mônica. Estamos chegando ao final do nosso programa Ciência e Movimento. Você sabe, o programa ao vivo é toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise aos sábados às 22h30, mas você não precisa ficar esperando chegar a reprise. Você pode curtir nosso programa no nossa TV
no YouTube TV Ciência e Movimento, no nosso canal no YouTube TV Ciência e Movimento, na nossa análise dos blogs das entrevistas TV Ciência e Movimento no Blogspot. Obrigado pela sua companhia. Voltamos na próxima terça. Um forte abraço. Tchau.